vamos continuar hoje o estudo desse livro, né, Mundo Regenerado, do Divaldo, Joana, e vamos falar sobre o capítulo 3, sobre a Sinfonia Imortal. Esse capítulo, basicamente, ele fala sobre como que no desenvolvimento, né, nos tempos, como que o conceito sobre a morte, né, sobre a questão da vida, foi se transformando conforme a gente também foi evoluindo. Né? Então, Joana, ela traz assim para a gente estar questionando que absolutamente tudo que existe vida está em processo evolutivo, né, e faz parte de um plano, faz parte de um processo de desenvolvimento evolutivo. Então, ela diz, né, que a vida ela é uma expressão, né, ou seja, incorruptível, inalterável de pensamento. E esse pensamento a gente compreende como pensamento de Deus. Né? Então, assim, através das leis, através da criação, a gente continua tendo a oportunidade de permanecer vivos e cada vez mais aperfeiçoados. Né? E aí ela fala, a evolução, ela não teria sentido se fosse algo estanque, algo que simplesmente a gente nascesse, tivesse aqui uma experiência de vida, morresse e deixasse de existir. Então, assim, essa ideia que antigamente as pessoas tinham, e durante muito tempo, antigamente é bem antes de Jesus, né? Ou seja, as pessoas tinham a ideia de que realmente o tempo de vida dependeria muito dos deuses, dependeria muito de todos os conceitos que eles carregavam naqueles tempos. E esses conceitos é o que Joana está questionando, né? No sentido de que, olha, isso não faz sentido, né? Então, quando a gente pensa no ser humano como espírito imortal, tendo a oportunidade de dar continuidade uma vida após a outra, ele estar sendo evoluído no sentido moral, principalmente, né? Aí a gente consegue compreender o significado dessa sinfonia imortal que Joana diz, né? Então, ela fala, sem cessar, tudo se move e se aperfeiçoa, desde a primeira bactéria até grandes galáxias. Né? E aí é interessante a gente pensar que a vida, né, quando a gente pensa, por exemplo, Leon Denis, que ele diz, né, que todos os reinos, né, que estagiamos de uma forma ou outra, né, o reino mineral, o reino vegetal, o animal, o minal e depois o angelical. Então, absolutamente tudo tem um tempo de existência em cada esfera e faz parte desse processo. Então não tem nada obsoleto, nada descartável, nada que pudesse ser assim desconsiderado no sentido de vida. Então de um reino vegetal, uma planta, né, uma pedra, um rio, né, ou seja, as moléculas da água, absolutamente tudo vibra a vida, né, e essa vida é uma vida em evolução. Né? Então ela fala aqui, continuando, né, que é desde o início, né, os tempos antigos, existe uma preocupação pela relativa imortalidade que inspirou o ser humano a escrever e cantar a respeito da criação e da morte. E aí, se a gente for pensar, né, desde quando a gente vê aquelas pinturas rupestres, né, ou seja, a gente vê assim que existem, né, referências, né, quando a gente pega imagens do Antigo Egito, né, existem referências de deuses, de seres que transcendiam a questão da matéria, né. Então a gente observa que realmente o ser humano ele tem naturalmente uma curiosidade, talvez pelo tipo de espírito que encarna nesse planeta, né? Então assim, acho que já é uma coisa mais do próprio espírito querendo entender, conectar, conhecer as coisas, né? Então ela diz que foi a morte, né, num processo antigo que mereceu os primeiros ritos, numa forma de respeito. E essa é outra consideração interessante, não importa a cultura, não importa os tempos, todos os povos possuem um ritual fúnebre, né? Como se considerasse a transição do corpo para algo mais. Então, assim, em todas as eras, sempre houve uma consideração com a questão da morte, nunca foi uma coisa assim tão totalmente descartável. E isso já são traços que a gente percebe que o próprio espírito já, naquele corpo, naquele tempo, já carregava, né? Só que ela também diz aqui, né, que diante da ignorância, né, da ignorância no sentido de ignorar, de falta de conhecimento, né, foi criada muitas teologias esdrúxulas e compatíveis com os níveis sociais e culturais de cada época. Então a gente percebe, observando também essa parte, estudando, né, as religiões, a gente vai vendo, as religiões antigas principalmente, né, a gente vai vendo que está tendo um processo assim grande de transformação. Então se a gente fosse pegar, por exemplo, os deuses gregos, né, então, que eram tão
convenhamos, humanos, né? Porque eles tinham raiva, eles ficavam bravos, ficavam enciumados, né? Ou seja, e brigavam e castigavam as pessoas, né? Então assim, mas tinha um Deus para cada coisa. Tinha o Deus da morte, tinha o Deus do raio, tinha o Deus do sol, tinha o Deus, ou seja, era totalmente separado. E claro que Jesus, a gente aprende, né, que essa parte do politeísmo foi totalmente descartada quando a gente começa a entender o Deus único, né? E aí ela continua aqui falando, né, que houveram várias apresentações pós-mortem, né, envoltas em temerosas fantasias, heranças de lendas e memórias trágicas das gerações antigas, né? E de certa forma, quando a gente pensa nessa questão da imortalidade, a gente vê que ainda hoje existem muitos filmes, né? Por exemplo, Hollywood, com vários filmes mostrando sempre um aspecto negativo e assustador na questão do pós-morte. Então sempre tem um fantasma assustador, um ser, né? Ou seja, totalmente que vem, e é sempre de uma forma negativa. Nunca aparece um ser de luz para ajudar ali o pessoal no filme, né? Acho que é porque não teria filme daí se acontecesse isso. Mas assim, a gente percebe que essa coisa no olhar ainda do imaginário popular, do como que esse pós-morte assusta. E essa é uma coisa que Joana nos convida a pensar, né? Ou seja, nós somos espíritos, né? A gente já era espírito antes de estar encarnado, né? E vamos continuar sendo espíritos por toda a eternidade, né? Já que o espírito ele não tem um fim, né? Então o que acontece? A gente precisaria estar repensando a forma que a gente vê essa questão, né? Ou seja, então assim, o não ter medo, né? O não ficar inseguro, o não alimentar essas fantasias que às vezes mais atrapalha o nosso processo, né, de desencarne ou de existência aqui na Terra mesmo, do que ajuda, né? Então ela diz ainda nessa questão dessas lendas e essas memórias, né? E ela fala que em relação a isso, né, e acabou desenvolvendo então uma divisão entre o mundo material e espiritual. E nós temos muito essa coisa ainda enraizada dentro da gente, né? Então, por exemplo, quando a gente está encarnado, né, a gente tem essa visão, a tendência de esquecer que a gente é espírito no mundo, né? Normalmente lá fora, né, eu brinco de quando estamos fora do centro, né, que a gente é colocado à prova no nosso dia a dia, a gente simplesmente esquece, né, que somos seres espirituais e a gente se confunde com essa ideia de seres materiais. Então a gente foca muito nessa questão da matéria, e o focar significa o dedicar uma grande parte do nosso pensamento, dos nossos questionamentos para as questões materiais. Então assim, os problemas do trabalho, os problemas da política, os problemas do mundo onde eu estou, a gente perde às vezes muito tempo dessa existência olhando e pensando apenas nesses aspectos, né? Enquanto na realidade a proposta seria identificar, enquanto espírito neste meio, sendo colocada à prova, né, ou tendo contato com uma série de gatilhos que de repente mostraria as questões internas que eu precisaria trabalhar, como por exemplo, sei lá, minha arrogância, minha vaidade, minha prepotência, meu orgulho, egoísmo, como que eu de repente olho para isso enquanto ser espiritual, né? Já que daqui a um certo tempo eu vou estar deixando essa matéria e vou estar seguindo. Então essas coisas aqui ao redor que acontecem com a gente são convites para a gente fazer essa reflexão interna, para a gente enfrentar esses obstáculos internos, né? Mas ela fala, essa divisão de mundo material e espiritual, né, ela diz que é como se fosse um combate injusto, né, para que um predominasse sobre o outro, né? E aí ela diz então que o sofrimento de toda espécie veio desempenhando significativo papel para a compreensão, sendo geradas oposições que predominavam sobre o primitivismo. Então, assim, as justificativas dos sofrimentos. Então, se antigamente na Grécia eu sofria porque eu havia provavelmente ofendido algum deus, né, de lá para cá, já depois de uns 2.500 anos, a questão já começa a ser um pouco diferente, né? Aí a gente passou pela Idade Média também, pensando nos registros que a gente carrega no nosso espírito, que na Idade Média provavelmente eu ofendi Deus, né? Ou então eu fui um ser humano ruim, né? E essa ideia ainda é muito enraizada dentro da gente, né? Hoje, pelo Espiritismo, a gente percebe que, na verdade, o sofrimento é um papel educativo, mais corretivo, para aprender, para me ajudar a me disciplinar, né? Então, assim, os sofrimentos, normalmente, que acontecem na minha vida são pelos meus próprios excessos, né? Ou são pelas escolhas que eu tomei, às vezes, tomada
pelo orgulho, ou às vezes tomado pelo egoísmo, ou às vezes tomado por alguma outra, um vício, né, uma tendência negativa, né, ou seja, já não é mais uma visão de que eu sofro porque alguém causa o sofrimento para mim. O sofrimento é uma consequência, a herança dos meus próprios comportamentos e das minhas próprias escolhas. Então, no Espiritismo, a gente aprende muito essa questão da autonomia, né, que nós definimos, né, e decidimos as rotas que a gente tem. E aí ela fala aqui que a energia, né, quando condensada, ela forma o denominado mundo material, enquanto desarticulada, proporciona o surgimento do chamado mundo espiritual, né? E aí essa é outra coisa que a gente pensa aqui na questão dessa sinfonia, né? O como que esse mundo espiritual, ele transita pelo material e vice-versa. Existe matéria no mundo espiritual, só que é uma matéria que vibra numa proporção um pouco diferente, né? Mas é tão matéria quanto essa matéria. Então, quando a gente pensa que a matéria é energia condensada, ou seja, a movimentação de átomos, de moléculas, né, que quanto mais menor a possibilidade de vibração, mais condensadas elas estão, e quanto mais espaço, mais sutil ela fica, então a gente consegue ter essa consciência, né, de como estamos conectados, né? Então, ela diz que a partir desse momento, né, surgiram impressões e percepções mais delicadas, né, de outras manifestações que transcendem as formas e as aparências. E aí ela chama isso num estágio além da manifestação visível, né, que ela diz que é um processo também que nós, pelo nosso estágio evolutivo, a gente adquiriu uma capacidade de sensibilidade, né? Então, assim, existem muitas pessoas, independente de ser espírita ou não, que possuem uma sensibilidade de perceber esse algo além da matéria, né, física, perceber uma matéria mais sutil. Então, perceber a presença de espíritos, perceber a presença de energias, de sensibilidade, né? Então, assim, a gente percebe que, assim, hoje está ficando cada vez mais comum, né? Então, assim, as pessoas que conversam com as pessoas, né? Então, assim, muitas vezes eu ouço, né, as pessoas falando, né? Ah, eu chego no lugar e eu sinto o ambiente, né? Às vezes eu estou num lugar e eu sinto a presença, às vezes, sei lá, de uma avó, né, que já desencarnou, então assim, era como se estivesse ali, ou então eu tive um sonho, eu estava naquele lugar, né? E a pessoa já tem, assim, essa familiaridade, que é um dos sinais também que nós, enquanto espíritos, vamos ter cada vez mais familiaridade e contato com isso de uma maneira natural. Então, assim, já mostram como que a gente também está transitando e crescendo, né? Então, e aí ela pede pra gente, né, uma frase muito bonita, ela diz assim: não te revoltes ante a morte de um ser querido ou a expectativa da tua própria desencarnação, né? E esse é um tema bem complicado, né? Uma das coisas mais difíceis, porque a maioria das pessoas, às vezes, que chegam até o centro espírita, chegam justamente por essa razão, né? Às vezes porque o coração está doendo, né? Ou seja, existe uma série de saudades, né, de pessoas amadas que partiram, e elas buscam uma explicação. É aí que a gente entende isso que a Joana diz, né, que o sofrimento ele vem desempenhando um papel. Então, quando eu sinto a dor da saudade ou a dor da ausência de alguém e desperta em mim perguntas, né, ou seja, o que aconteceu, por quê, né, ou seja, deixou de existir, ou seja, o que eu faço, né, ou seja, sem essa pessoa que eu amo. No momento que a gente começa a desenvolver essas questões e busca algum lugar para satisfazer essas respostas, é um passo a mais de crescimento que a gente está dando, né? Então, assim, aí não importa se a resposta vai ser na igreja católica, no templo evangélico e tudo mais, né? A questão é, o ser humano, por alguma razão, ele busca algo que o satisfaça. Então, também, assim, essa é uma das questões que traz muita gente no centro espírita, né? E também o medo da própria morte, né? Que é outra coisa que a gente carrega ainda, justamente porque a gente na corpo, a gente se confunde e acha que é o corpo, né? Então a gente acaba tendo muito medo de morrer. Tem um livro, que eu não vou me lembrar agora o nome, que Emmanuel, ele descreve, eu acho que é Pensamento e Vida, mas Emmanuel, ele descreve a morte, ele fala assim: imagine que exista um prisioneiro, né, que ficou muito tempo dentro de uma cadeia e chegou o dia dele ir embora. Você acha que ele vai estar triste? Então, assim, quando te questionou a respeito da morte, esse foi o exemplo, a comparação que Emmanuel deu. Então, ele fala: um ser que está preso dentro de um ambiente
onde existe um corpo que gera dor, que gera fome, frio, calor, né, cansaço, ele fala, e de repente você está livre de tudo isso, porque essas coisas são sensibilidades da matéria, né, cérebro, corpo, né, o espírito não tem esse mesmo tipo de registro. E aí ele fala, então de repente você vai ter o seu dia de poder ir embora dessa prisão, poder seguir em frente, né, ele fala, esse não é um dia de tristeza, né, só que, né, isso é a consciência do espírito, né, enquanto a gente ainda está aqui na matéria, a gente pensa, não, quero ficar mais, né, ou seja, a gente sempre quer ficar mais, né, a gente sempre tem, eu converso com algumas pessoas, teve uma pessoa que teve uma vez que falou assim, olha, são 8 bilhões no planeta, eu não vou atrapalhar, né, ou seja, eu posso ficar mais um tempinho aqui, né, mas tá certo, a gente pode pedir, né, afinal, né, essa é a orientação que a gente recebeu, né. Mas ela fala aqui, né, você voltará à comunhão com os seres desencarnados pelo pensamento, né, então seus pensamentos, as suas emoções, diversos meios materiais, né, e aí ela diz, porque o amor é a força de eternidade que rege o viver, e essa frase eu achei muito bonita, é que a gente ainda tem muita dificuldade, pelo nosso tamanho normal, de compreender o que é essa lei de amor, né, que nos rege, nos conecta com uma teia. Então, ela diz aqui que quando a gente conseguir olhar a existência física, as relações, o existir nessa matéria através da regência da lei de amor, a gente vai entender que nunca a gente vai estar desamparado, que a gente vai perder contato, que a gente vai estar distante, que vai deixar de existir. É aí que a gente entende o que consola a gente, né? Então, ela diz aqui, se desencarnam os seres te deixando em solidão, ama-os, né? Ama-os e age como se estivessem ao teu lado, laborando em seu favor, e tornarás a viver com eles em banquetes abençoados quando também partires, que é outra questão que a gente tem a consideração, né? Eu falo assim, que existem algumas coisas que são grandes privilégios na vida, e uma delas foi acompanhar algumas pessoas que estavam desencarnando. Todos, e alguns, muita gente nem sabe que eu sou espírita, né? Ou seja, e assim, conversando com as pessoas, né? Numa fase bem delicada, né? Porque a pessoa, é interessante você ver como que o ser humano ele vai se enxergando a existência e a vida de um jeito totalmente diferente quando está nessa parte da finitude, né? Todos eles, sem exceção, né? Aqueles que eram ateus, católicos, enfim, há outros que brincavam, diziam que eram atoas, né? Ou seja, todos eles, sem exceção, falavam, eu estou vendo a minha mãe, eu comecei a ver de repente meu pai, nossa, minha avó estava aqui do lado, eu senti a presença de alguma pessoa, iam falando e contavam as histórias, né? Ah, eu senti que era como se estivesse lembrando, e aí começa a falar das coisas que viveu tudo, e para quem tem sensibilidade, né, a gente sente. Eu sentia que estava ali do lado, assim, em algumas situações parecia assim até que era possível descrever a pessoa. Ah, sua avó, né, assim, desse tamanho, assim, assada, só que claro que eu não ia fazer isso, porque não pode fazer isso, né, mas, assim, como que a pessoa sente a presença e como realmente essa conexão existe, né? Então, para todo mundo eu brinco, eu falo, olha, se a mulher ela vai ter um bebezinho, né, então ela está lá no centro cirúrgico, né, tem o pai, normalmente está junto, aí tem o médico, tem o anestesista, tem o enfermeiro, tem o auxiliar de enfermagem, aí depois tem o pediatra, eu falo, e do lado de fora do centro cirúrgico está toda a família esperando. Ou seja, para receber um ser que chega, você acha que vai ser diferente quando você partir? É a mesma coisa, né? Então vai ter um grupo de pessoas ali, conhecidos, trabalhadores e conhecidos nesse processo de desencarne, né? Então, são coisas que a gente começa a entender de um jeito muito lógico, de muito natural, né? Aí que a gente começa a entender que não é só uma questão de fé, né? Mas, como ela diz, você está sentindo em solidão, continua amando, ama tanto que você vai começar a sentir a presença dessas pessoas em tempos específicos, né? E aí ela diz, e se por acaso, né, você está próximo à sua viagem ao além-túmulo, tenha paciência, né, e continue trabalhando para a sua edificação interior, né, a fim de que possas despertar além da morte em condições felizes, né, liberado das questões das matérias e dos seus problemas materiais. Ou seja, se a pessoa sente que ela está no processo
de se aproximar dessa questão do desencarne, a ideia seria que realmente ela começasse a se libertar, sabe? De culpas, de pesos, de medos, questões materiais, né? Ou seja, essa coisa da matéria vai ficar para trás. E às vezes é até bom que fique para trás, né? Porque assim, ninguém quer viver pagando boletos ou coisas do tipo, né? Então assim, impostos e problemas políticos. Então assim, tudo isso vai deixar de fazer parte. Então é uma visão um pouco mais otimista, a gente vai ficar com a melhor parte, né? Ou seja, a vida espiritual ainda é uma vida mais suave, né? E aí ela diz: lembra-te tu, portanto, que nada existe que não se encontre sob legislação especial e imortal, num progredir incessante e abençoado. Jesus vem ensinar a gente exatamente como é transitório o mundo físico, né? E como nós devemos, não, e como devemos nos preparar para aquele que é da natureza temporal. Então, quando a gente olha a vida de Jesus, né, então assim, mesmo quando ele coloca, né, a ressurreição dele, ele aparecer novamente, né, para os discípulos, ele ser tocado, né, por Tomé, né, ou seja, ele andar, caminhar depois da morte, já é uma grande prova dessa imortalidade nossa, né? Então assim, ele já veio com essa ideia, já viveu tudo isso, mostrando exatamente esse aspecto, né? E aí então Jesus retornou aos seus e aos outros, a fim de coroar com a verdade suas palavras antes anunciadas. Também os seres humanos, afetos e desafetos, retornam conforme eram e viveram. Ou seja, a gente não muda depois que desencarna, continua sendo exatamente o que a gente é aqui, não tem transformação rápida. E aí ela fala: não duvides disso, ore em silêncio e suplique a Deus que abençoe a todos e os auxilie também a fazerem-se sentidos pela sua ternura. Eles voltarão e atenderão a tua saudade, atenuando-a e preparando o futuro reencontro para sempre. Então, essa é a mensagem, né, de Joana. Então, ela coloca aqui: tudo se transforma sob a bênção do tempo, e a inércia, assim como o retraso, não existe, sendo senão visão retorcida dos comportamentos e da realidade. Ou seja, é interessante pensar que essa questão de atrasar ou de ser inerte, né, é uma ilusão também criada, porque mesmo que a gente pare o nosso processo de caminhada, vai ser por um tempo, né? Naturalmente, a lei do progresso ela vai fazer com que a gente continue, né? Então assim, a gente pode dar pausas, né, mas acreditar que alguém possa ficar muito tempo nisso, né? Até Gregório, quando ficou seus 700 anos, né, resistindo, se rebelando, né, do outro lado, no mundo espiritual, que foram 700 anos numa imortalidade? Nada, né? Então assim, é um tempo, uma pausa que ele teve, e depois ele seguiu em frente e caminhou muito depois desse tempo, né? Então, é isso, né? Então, desculpem a correria e o falar muito rápido, né, mas faz parte, é que dá ansiedade ficar aqui. Mas enfim, gente, vamos então fechando nossos olhos e nos conectando a esse grupo de amigos espirituais, agradecendo todo o amparo, todo o apoio que eles sempre nos oferecem, e agradecemos a Deus pela vida, essa vida que é regida pelo amor, pela misericórdia, pela bondade. A gente agradece pela oportunidade de aprender, de se transformar, de crescer, dia após dia, em grupo. Agradecemos todos os obstáculos, todas as dores, todas as situações difíceis que nos chegam para tirar a gente da nossa zona de conforto. E sabemos que quando isso acontece, nós temos também o amparo do nosso mentor e de tantos amigos e familiares espirituais que oram pela gente, que torcem pela gente e que nos envolvem em energias de muito, muito amor, carinho, esperança, ternura. Então agradecemos a tudo que nos cerca, desejando que essa semana seja uma semana de bênçãos, de serventia, de utilidade e também de aprendizados. Que assim seja.